Capítulo 284 O bloqueado. A dor no corpo de Long Yuan era secundária, as palavras de Nili eram como lâminas afiadas que esculpiam a dor em linha reta em seu coração. Essa foi a maior humilhação. Ela era realmente tão vil aos olhos dos outros. Long Yuan levantou a cabeça e olhou para os estudantes nas proximidades, que imediatamente baixaram a cabeça quando perceberam o olhar dela. Assim, aos olhos dos outros, ela era exatamente aquela mulher venenosa que Nili tinha descrito. Do ponto de vista de Long Yuan, ela só queria ser mais forte do que qualquer outra pessoa. Então, descobriu-se que ela era o lixo que atraiu o ódio dos outros. Seus olhos então piscaram com lágrimas. Embora ela fosse arrogante, ela não bateria ou facilmente mataria ninguém. Ela nunca teve a intenção de matar Nili, como disse antes, na verdade, era impossível. Ela só queria ensinar-lhe uma lição, então por que Nili foi chamá-la de uma pessoa venenosa? A terceira chibatada era a mais pesada e mais impiedosa. Nili disse que ele fez isso por seu mestre, mas ela nem sabia quem era o seu mestre. O coração de Long Yuan estava cheio de queixas. Ela virou a cabeça para trás em direção a ele como seus olhos brilharam com lágrimas, com os dentes cerrados, e disse: Nili, eu te odeio. Ao terminar suas palavras, Long Yuan enxugou as lágrimas de seus olhos e rapidamente desceu os degraus. Nili franziu as sobrancelhas enquanto observava a figura de Long Yuan desaparecer através da entrada do campo da Santa Alma. Assim, parece que a Long Yuan definitivamente não deixaria o assunto como estava. No entanto, não havia nada que ele deveria ter medo, independentemente de quais métodos ela teria. Afinal, Long Yuan tinha forçado a morte de seu mestre, assim nesta vida, ele poderia ser considerado fazendo justiça. Se Long Yuan deixasse o assunto, de uma vez, em seguida, Nili decidiu que ele também iria esquecer e deixar de perseguir os rancores de sua vida anterior. No entanto, se ela ainda queria confusão com ele, então ele iria ensinar-lhe uma lição. Xiaoyu olhou para Nili com uma expressão aturdida. Ele continuou sentindo que o Nili de hoje foi um pouco demais. Embora Long Yuan fosse arrogante, ela ainda não era a tal ponto que isso justifica a enorme reação de Nili. Ele deve ser alguém que poderia conter sua raiva. Além disso, Nili disse que a terceira chibatada era para seu mestre. Mas quem era esse mestre que Nili tinha falado? Poderia ser seu pai adotivo. Mas seu pai adotivo não tem nenhum rancor com Long Yuan. Lu Piao também assistiu Long Yuan correr para fora, em seguida, puxou o olhar e deu Nili um polegar para cima. Assistindo Nili dar àquela garota 3 chibatadas, simplesmente se sentiu muito bem assim como o resto deles. Mesmo Lu Piao não podia suportar o orgulho e arrogância dela. Agora que o show tinha terminado, todos eles decidiram retomar o cultivo. Aqueles classificados dentro do top 10 poderiam permanecer no campo da Santa Alma por 3 dias, naturalmente, Nili não perderia tal precioso tempo. Assim, ele se concentrou na formação e cultivo. Família Selo de Dragão, pátio de Long Yuan. Long Yuan sentou-se ao lado da cama, segurando uma garrafa de pomada medicinal. Ela mergulhou os dedos na medicina e, lentamente, aplicou-a nas suas feridas. Havia feridas claras sobre o rosto, peito e várias outras partes do seu corpo. Embora ela possuísse a linhagem do sangue do dragão, as chibatadas de Nili a fez sentir como se pudesse cortar através de seu corpo, deixando-a queimar de dor.
Até agora, ela já tinha mudado suas roupas rasgadas e colocado um conjunto de seda que delineava vagamente sua figura voluptuosa. Quando ela aplicou a pomada medicinal sobre o seu peito, ela não podia segurar, gemendo de dor. Quando pensou nos lugares onde o chicote de Nili havia desembarcado, ela se sentiu muito humilhada. Ele foi a primeira pessoa que tinha se atrevido a fazer isso com ela. Sua mão direita agarrava firmemente o chicote ao recordar a expressão de aversão de Nili. Era como se todo o seu corpo estivesse podre, mesmo um simples olhar poderia ser considerado demais para suportar. Tal expressão de desprezo enchia seu coração de raiva. Ela apertou os dentes e enxugou as lágrimas de seu rosto enquanto ela aplicava mais pomada medicinal pelas costas. Long Yun não poderia ajudar deixando escapar outro gemido de dor. A pomada medicinal permeou suas feridas, e depois que um período de tempo tinha passado, ela se sentiu um pouco melhor. Este tipo de dor quente como o fogo agora estava gravada profundamente em suas memórias. Não importa o que, ela sempre se lembraria de que Nili foi a primeira e única pessoa que já tinha batido nela. Ela tirou um conjunto de roupas violeta e mudou para eles. Envolto em um pano violeta, sua figura fascinante e belo rosto iria dar aos outros um temperamento encantador. Só que havia uma ferida em seu rosto que ainda tinha que desaparecer. Ela olhou para o espelho que foi definido a alguma distância. Embora ela nunca tenha prestado muita atenção à sua própria aparência, ela era, sem dúvida, muito bonita. Se não fosse por sua personagem arrogante, poderia ter tido uma longa fila de pretendentes jovens pedindo sua mão. No entanto, a ferida no rosto dela não poderia ser coberta. Ela recordou as palavras que Nili havia dito anteriormente. Não importa o quão bonito o exterior era, ainda seria impossível cobrir-se a feiura em seu coração. Ela pegou um objeto e arremessou no espelho. Com o som de quebra, o espelho quebrou em pedaços. Long Yun se sentiu tão indignada que ela queria chorar. Desde que ela era jovem, esta foi a primeira vez que ela tinha sido tão injustiçada. Logo depois que ela terminou de se trocar, ela deixou o quarto e a Gao Yung se apressou. A Gao Yung ficou imediatamente enfurecido ao ver o ferimento no rosto. Yingir, o que está errado com você? Ouvi dizer que você estava apanhando. Quem era? Vou exterminar todo o seu clã. Em suas palavras, Long Yun estava atordoado por um momento. Não muito tempo atrás, essas palavras pareciam absolutamente normais para ela. Quem se atreveu a prejudicá-la com certeza teria de ter todo o seu clã exterminado por ela. No passado, ela acreditou em tais coisas eram absolutamente normais. Mas, naquele momento, os insultos de Nili ecoaram em seus ouvidos. Batendo e matando como você deseja, tratando vidas como grama. Para uma mulher como você, chamá-la de viciosa já é considerado luz. De repente, repugnância profunda levantou-se sobre ela nas palavras de Gao Yung. Gao Yung, cuide da sua vida. Ela lançou um olhar fulminante em Gao Yung, enquanto ela continuava, eu vou voltar a cultivar. De fora. Yingir, alguém bateu em você e você não vai se vingar. Vou ajudá-lo a se vingar. Gao Yung disse imediatamente. Ela lançou um olhar para Gao Yung enquanto ela friamente disse, vingança. Mesmo que eu não pode se igualar como o seu adversário. Como você vai se vingar? Gao Yung disse em uma voz solene, vou enviar os especialistas da minha família se vingar de você.
Long Yuan lançou-lhe um olhar furioso. Vai pedir ajuda para os especialistas de sua família sempre que você bater em uma parede. Você é um lixo. Deixando sua família de lado, você é apenas lixo. Como poderia ser que os problemas que eu, Long Yuan, sou incapaz de lidar com o meu poder possa ser resolvido por um pedaço de lixo como você? Gao Yung foi sufocado pelas palavras de Long Yuan. Ele parou por um breve momento antes de dizer em voz fraca, Yingir, poderia a família da outra parte realmente ser tão poderosa? É a família Chamas Cinzentas. Ou o clã Gu. Quando ela olhou para Gao Yung, um ódio perfurante elevou-se no coração de Long Yuan. Agora, ela estava começando a entender por que ela tinha sido odiada pelos outros. No ponto de vista dos outros, ela era o membro de uma família proeminente que tinha um suprimento inesgotável de recursos para o cultivo. No momento em que ela ganhou uma conquista no cultivo, ela iria zombar as origens de outras pessoas e servir espancamentos e assassinatos como ela desejava. Aos olhos dos outros, suas realizações até hoje, tudo tinha sido adquirida por depender dos recursos de cultivo de sua família. Houve pouca ligação para si mesma. Eu não quero ver você. Suma daqui. Long Yuan repreendeu. Quando ele viu que Long Yuan estava prestes a virar e o jogá-lo para fora, Gao Yung se encolheu e recuou. Só depois de ver Gao Yung se despedir fez o coração de Long Yuan lentamente se acalmar novamente. Ela pensou em como Nili olhou para ela, de uma forma superior. Ela lembrou das coisas que ela tinha feito no passado. Ela sempre pensou que tais palavras eram mentiras e a maneira que as pessoas a enxergavam, até as chibatadas de Nili mudarem tudo isso. Agora, ela refletia sobre suas palavras e suas ações. Não importa o que, com certeza vou ultrapassá-lo. O agravo que senti hoje, eu definitivamente vou devolvê-los para você. Long Yuan prontamente sentou-se e começou a cultivar sua energia celestial. Surtos majestosos de energia celestial entram em seu corpo. Long Yuan sentia que de alguma forma, sua velocidade de cultivo era agora muito mais rápida do que era no passado. Virtuosa como a água, pois a água não compete. Long Yuan recordou as palavras do primeiro mestre da adivinhação e, finalmente, ganhou alguma iluminação sobre isso. Campo da Santa Alma. Nili continuou a cultivar. Ele se comunicava com o céu e a terra, agora só está a um passo de formar plenamente o seu primeiro destino da alma. Um dia, 2 dias. 2 dias depois, Nili sentiu que ele já tinha chegado à porta do reino destino celestial. No entanto, romper a esse reino ainda não era assim tão fácil. Lupiao levantou-se, olhou para Nili, e disse, Nili, eu tenho que sair agora. Ele já tinha esgotado todo o seu tempo e não foi autorizado a permanecer no bairro da Santa Alma para cultivar. Vamos deixar juntos, então, disse Nili. Era impossível para ele fazer um avanço no curto de tempo que lhe restava. Ele só podia ter calma durante a pesquisa para qualquer potencial avanço. Eles dois e Xiaoyu desceram os degraus e se dirigiram para a saída do campo da Santa Alma. Os estudantes que cercam observaram como os três para a esquerda e não pôde deixar de suspirar em seus corações. Esses 3 monstros finalmente saíram. Cultivando com eles era simplesmente demasiado, um golpe para a sua confiança. Fora do campo da Santa Alma. Os 3 tinham permanecido dentro das terras para um período tão longo que as pessoas de fora já tinham se dispersado. Apenas algumas pessoas permaneceram.
Quando Nili e seu grupo saiu, um grupo de pessoas imediatamente foi em direção a eles e os rodearam. Nili franziu as sobrancelhas por um breve momento e varreu os olhos para os indivíduos que se aproximavam. Havia um total de 10 pessoas, 9 dos quais já tinha entrado no reino do destino celestial. Houve um que era aproximadamente da mesma idade que Nili. Quem são vocês? Xiao Yu olhou para eles em alerta máximo e fez os preparativos para se engajar na batalha. O jovem se aproximou enquanto seu olhar caiu sobre Nili. Você é Nili? Os olhos de Nili estreitaram. Corrijamos. Quem são vocês e por que você está me procurando? Parecia que a outra parte tinha abordado por causa dele. O jovem se aproximou de Nili quando ele friamente bufou: você deve estar cansado de viver. Alguém do pequeno mundo realmente se atreveu a ser tão imprudente no Instituto Alma Celeste. Nili com desprezo curvou seus lábios: Long Yu enviou vocês.